Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Nessa aula eu vou falar sobre o reino de Israel aí dividido e o exílio que eles sofreram, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Por que essa aula é importante? Se você é professor da Escola Bíblica Dominical, se ensina na igreja, de qualquer forma, ou se você prega a palavra de Deus na igreja, você precisa entender sobre a divisão do reino de Israel, reino do norte e reino do sul. Por que às vezes fala Israel e às vezes fala Judá? Quais foram as tribos que ficaram aí em cada reino e qual foi o resultado aí do exílio, tanto do reino do norte quanto do reino do sul. Então tudo isso eu vou abordar aqui nessa aula de forma simples e direta, né, para que você possa ter um entendimento desse assunto. Bem, os 12 filhos de Jacó. Então a gente vê aí que Jacó, né, foi que deu sequência a seguir a promessa que Deus fez a Abraão. Então Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, e Jacó teve 12 filhos. Então desses 12 filhos de Jacó, eles foram aí, formaram aí as 12 tribos de Israel. Então começa aí como se fossem os estados, né? A gente fora do Brasil, tem os estados do Brasil, Pará, São Paulo, Mato Grosso. Então cada filho de Jacó ficou com um pedaço de terra. Então a gente vê isso aqui nesse mapa. Por exemplo, aqui nesse mapa, a gente vê aqui uma divisão aí do país de Israel, da nação de Israel. E essa nação de Israel foi formada aqui por essas tribos, que eram chamadas, né, as tribos de Israel. No caso, você pode observar que aqui não tem a tribo de José. José não teve terra, um pedaço de terra, não herdou. Porque ele, na verdade, ele teve duas heranças, que foi os seus dois filhos. Ou seja, foi aqui Manassés e Efraim. Ou seja, esses dois filhos de José. A gente volta aqui, por exemplo, né, a gente vê que Manassés e Efraim não são filhos de Jacó, são filhos de José. Então ele teve aqui dois filhos. E eles herdaram esses dois pedaços de terra aqui. Já a tribo de Levi, ou seja, Levi não ficou com nenhum pedaço de terra, porque a tribo de Levi, ela cuidava do templo, cuidava das coisas espirituais. Então tinha algumas cidades distribuídas por aqui, ou seja, em várias tribos, não sei se era cada tribo, mas várias tribos tinham aí as cidades que pertenciam à tribo de Levi. Logo no começo, a tribo de Simeão, ela se juntou com a tribo de Judá, se misturou. Ou seja, Simeão praticamente não se fala mais da tribo de Simeão, quase não toca no assunto. Lá na frente, depois da divisão e tal, nos reis, a gente começa a dar sobre os reis. Por quê? Porque ela se mistura com a tribo de Judá. Lá em Juízes já fala dessa mistura da tribo de Judá. Então fica, né, Judá e Simeão juntos aqui. Mas de qualquer forma, né, são 12 tribos, né, ou seja, se contar Levi são 13, mas como Levi não teve terra, ficou no caso 12 tribos de Israel. Tá, continuando aqui, essas tribos elas se dividiram, né, algumas ficaram no norte, outras no sul. Então o reino do norte, também chamado de Israel, então preste atenção, às vezes a Bíblia fala reino do norte, aí fala Israel. Todas as vezes que a Bíblia fala de Israel, a gente tem que olhar o contexto, é claro, ver o contexto que está sendo falado, mas geralmente depois da divisão, quando se fala de Israel, se refere aqui ao reino do norte. Geralmente, tem que observar o contexto, mas depois que houve a divisão, né, ou seja, 1 Reis 11:31, fala dessa divisão. Então, ou seja, que Deus falou que ia dividir pela desobediência de Salomão, né? Ou seja, e depois, quem foi que governou as tribos do norte? Foi o quê? Jeroboão. Então ficou 10 tribos no norte e ficou no sul, ficou Judá, Benjamim e Simeão. Como já falei antes, Simeão se misturou com Judá. Então o reino do sul também se chamado Judá, ou seja, está aqui Judá. Judá ficou sendo o quê? O reino do sul. Então às vezes fala reino do sul e às vezes fala Judá. Então compunha-se da tribo de Judá, parte da tribo de Benjamim e Simeão. Ou seja, misturou
né? Ou seja, Judá, Benjamim e Simeão. Se você voltar aqui, a gente voltar aqui no mapa, olha só onde fica Benjamim aqui, ó. Bem aqui, logo acima de Judá. Então a tribo de Benjamim ficou ali junto com Judá. E foi governada por Roboão, filho de Salomão. Então, ou seja, a linhagem de Davi continuou aqui na tribo de Judá. Todos nós sabemos que a promessa feita por Deus é que o Messias viria da tribo de Judá. Então, não fazia sentido ficar aqui separado, né? Judá ficou aqui e dominou aqui, né? Ficou sendo conhecido como Judá ou Reino do Sul. E aqui em cima ficou conhecido como Israel, que tinha as outras 10 tribos, incluindo a tribo de Levi. É importante ressaltar que depois de um tempo a tribo de Levi foi embora, né? Ou seja, e voltou para Judá. E aí ficaram 9 tribos aqui. 9 aqui e 4 aqui, contando com a tribo de Levi. Então a tribo de Levi abandonou depois o reino de Israel, o reino do norte. Tá, esses reinos divididos, cada um teve um rei, né? Ou seja, no reino do norte tiveram o quê? 20 reis, 9 dinastias ou famílias, ou seja, foi uma mistura, um matava o outro, né? Ou seja, 7 assassinatos, um matava o outro para assumir o reinado, e era aquela confusão, um suicídio, né? E um ferido por Deus. Todos fizeram o que o Senhor reprovava, ou seja, a gente não vê nenhum rei lá do Reino do Norte fazendo a vontade de Deus. Ou seja, todos foram maus, todos fizeram coisas abomináveis ao Senhor. E isso, né, trouxe consequências muito ruins aí. Diz que a média de tempo no reinado lá era de 7 anos. Se não me engano, é 7 anos. Por que 7 anos? Porque logo um matava o outro, sabe? Tinha uma confusão só. Então Deus também matava. Então por quê? Por causa da desobediência. Então o Reino do Norte não teve nenhum rei que prestou. Já o Reino do Sul, Judá, foi diferente. Teve 19 reis e uma rainha, uma confusãozinha lá que deu uma rainha. 2 dinastias. Eles conseguiram manter aí a família de Davi, né? Conseguiram continuar a linhagem de Davi. Teve 5 assassinatos, 2 feridos por Deus, 3 exilados. E 8 fizeram o que o Senhor aprova. Ou seja, tiveram aí 8 reis. Dos 19, 8 fizeram algo que o Senhor aprova. Aqui nenhum fez. Então fica ensinamento que no reino do norte, Israel, não teve nenhum rei bom. No reino do sul, Judá, já teve aí 8 reis bons. Então Josafá, Asa, Josias, todos foram reis que fizeram a vontade de Deus. Agora a queda do reino, né? Como foi que aconteceu? O reino do norte, ele caiu em 722 a.C., né? Ou seja, a Samaria, né? A cidade de Samaria foi tomada pelos assírios. Então está aqui o Império Assírio, de verde. Então aqui o Império Assírio, na época que tomou aí o reino do norte, Israel. Ou seja, depois ele expandiu aqui, para essa linha aqui, foi a expansão do Império Assírio. Mas o Império Assírio foi lá e tomou a cidade de Samaria, que era a capital, e 135 anos antes do cativeiro de Judá. Ou seja, antes do Reino do Sul ser levado para o cativeiro, né, 135 anos antes. Então, bem antes mesmo, o Reino do Norte já foi ali praticamente destruído. E todos os israelitas levados, eles foram para a Síria e não retornaram. Então, eles foram levados para a Síria, Nínive, Assur, Babilônia, essas regiões aqui, e eles não retornaram. O que a Bíblia diz aqui? Ó? Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos, os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Síria, até o dia de hoje. Ou seja, eles não retornaram, eles foram expulsos da sua terra e não retornaram. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e as fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então, por isso que quando a gente lê o Novo Testamento, tem a rixa lá com os samaritanos e com os judeus. Mas por que tinha esse problema? Porque os samaritanos eram uma mistura de povos. Eles não eram judeus puros. Eles adoravam o Deus de Israel e adoravam os seus deuses.
Então eles fizeram uma mistura ali e começaram a cultuar vários deuses. E os judeus puros lá da região de Judá, eles não aceitaram os samaritanos como judeus, como herdeiros da herança ali de Deus. E teve essa confusão toda. Então, assim, não se sabe o que aconteceu de fato com os verdadeiros israelitas da tribo do norte. Eles foram levados embora e simplesmente desapareceram. Já o reino do sul, Judá, né, foi levado cativo pelos babilônios, né, sob o comando de Nabucodonosor, em 586 a.C. Então a gente vê aqui que logo depois a Babilônia tomou a Síria, né, e foi lá e tomou toda essa região aqui, incluindo a parte aqui de Judá, né, ou seja, o reino do sul. Isso por causa da desobediência deles também. Só que foi diferente, né? Eles foram levados para a Babilônia, foram 3 levas, 605, 597 e 586. Essas datas aqui podem variar de livro para livro. Você pode ver um pouco diferente, às vezes vê 606. Aqui foi quando foi levado Daniel. Então Daniel, ele foi nessa primeira leva aqui. Daniel. E por último, quando eles destruíram o templo e levaram o restante do povo, foi 586. Só que 70 anos depois eles retornaram. Então a gente teve um primeiro retorno em 538 a.C., porque também a Babilônia caiu. A Babilônia caiu e o próximo rei mandou de volta o povo de Israel, porque era uma promessa de Deus. E continuou alguns judeus lá, né? Ou seja, a história de Esté se passa aqui em 478 a.C., então já era um outro contexto, né? Depois teve um retorno com Esdras, em 457, e por último um retorno com Neemias em 444. Então o retorno foi acontecendo aos poucos, mas o primeiro retorno aconteceu 70 anos depois, porque Deus já tinha prometido isso nas profecias. Já tinha profecia que o povo ia retornar. Porém, o reino do norte não retornou, ou seja, só o reino do sul, e daí em diante eles não ficaram mais sendo chamados de israelitas, mas de judeus, por causa da tribo de Judá, que foi a única sobrevivente. Então eu encerro aqui essa aula. A referência bibliográfica eu usei aqui esse livro, Panorama do Antigo Testamento. Fiz algumas pesquisas na internet também. Você pode tirar algumas dúvidas, fazer o comentário, deixar aí o seu comentário, para que nós possamos também aprender aí uns com os outros. Então a paz do Senhor, até a próxima aula.